E a nossa aula de hoje vai falar sobre os blocos econômicos União Europeia e o seu acordo que foi feito agora neste ano. A União Europeia iniciou aí há mais de 50 anos, logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? E foi aí, primeiramente, feita através da união de 6 países, né? Hoje, atualmente, até esse ano, ela tinha 28 Estados-membros. Porém, a Inglaterra, o Reino Unido, caiu fora em janeiro desse ano, né? Então, agora são 27 países membros, tá? Esse bloco econômico, ele configura-se aí como um dos mais poderosos do mundo globalizado. E é também aí, tem uma grande importância política também, tá? Então, como nesse mapa vocês podem observar, o Reino Unido já não faz mais parte, né? Esses países que estão em cor bege, eles não fazem parte aí da União Europeia, como a Noruega, o próprio Reino Unido que antes fazia, a Islândia, né? Então, e alguns países do leste europeu, como por exemplo a Rússia, também não faz parte, tá? Mas nós temos aí países bastante conhecidos da gente que fazem parte: Portugal e Espanha, a França, a Itália, a Polônia, a Romênia, a Alemanha, né, Finlândia, Suécia. Mas ao lado vocês podem perceber que tem um símbolo da União Europeia, que vocês podem perceber que tem 12 estrelas. Essas 12 estrelas representam aí a perfeição, né? A Constituição da União Europeia, ela baseia-se aí em 4 liberdades principais de circulação, tá? E nós vamos ver aqui agora quais são essas 4. Por exemplo, a liberdade de mercadorias, tá? Então, o que significa isso? Seria a livre circulação de mercadorias que propicia aos consumidores uma ampla escolha de produtos, além de permitir a eles comprar produtos de melhor qualidade a preços reduzidos. Ao mesmo tempo, ele permite aí às empresas desenvolverem aí um mercado diversificado e competitivo, tá? Agora, por exemplo, na questão do capital, que é uma outra liberdade da União Europeia. No capital, as pessoas e as empresas, elas são livres, né, para gerir e investir o seu dinheiro em qualquer estado membro, tá? Mas tem que ser um estado que faz parte da União Europeia. Ou seja, eles podem abrir contas bancárias, fazer investimentos e adquirir outras empresas ou propriedades em outros países que sejam dentro da União Europeia, tá? A liberdade de serviços, tá? Então, as pessoas e as empresas, elas podem prestar serviços livremente de maneira estável e contínua ou temporária em um ou em vários estados-membros, sem ter que se estabelecer naquele país, sem ter que morar, tá? E a livre circulação de pessoas. Por exemplo, para os cidadãos dos diferentes nacionalidades do bloco, tais princípios eles ampliam o mercado de trabalho e de consumo, pois essas pessoas aí elas podem circular livremente entre os países, estabelecendo-se em qualquer um deles como cidadãos europeus. Tá? Então, a União Europeia nada mais é do que uma junção de vários países, como se fosse um único estado, tá? Mas na verdade são países diferentes que fazem parte, tá? Então, por estender a liberdade de circulação aos cidadãos europeus, diferentemente do que ocorre em outros blocos, nos quais se permite apenas a circulação de serviços, capitais e mercadorias, né? Então, a União Europeia, ela caracterizou-se aí como o primeiro e até hoje o único mercado comum regional do globo, tá? Então, para ser considerado um mercado comum, ele tem que ter a livre circulação de mercadorias, ele tem que ter a livre circulação de capitais, de serviços e de pessoas, tá? No entanto, o princípio das 4 liberdades não se estende igualmente a todos os membros do bloco, pois com a adesão de 12 países da Europa Oriental, que é o do leste europeu, né, que foi entre 2004 e 2007, ocorreu aí uma série de restrições em relação à entrada de seus cidadãos nos países da Europa Ocidental, tá? Então, alguns países, eles temem aí os efeitos da imigração maciça, né, proveniente aí dos países do antigo bloco socialista, por apresentarem intensos conflitos étnicos, né, e, sobretudo, um padrão inferior de desenvolvimento econômico e também de tecnológico, né. Além disso, a União Europeia, ela restringe a migração de pessoas que são originárias de nações subdesenvolvidas, né. Então, a entrada de imigrantes, ela é rigorosamente controlada pelos governos europeus, que fiscalizam a quantidade e a origem desses imigrantes, né? Então, por isso, atualmente, muitos acusam aí o bloco econômico de intensificar as barreiras contra a imigração de não europeus e também de cidadãos de países europeus mais pobres, tá?
Então, existem aí também contrastes internos que são gerados aí pelas disparidades econômicas e também tecnológicas nos países que compõem a União Europeia, tá? Então, um exemplo disso ocorre, por exemplo, entre a Alemanha e Portugal, né? Se vocês perceberem aí nessa tabela, vocês vão observar que a Alemanha, em termos de produção em PIB, ou seja, tudo que a Alemanha produz, né, gira em torno de 3 trilhões e meio, né? E eles têm uma renda per capita aí por pessoa de 42 mil dólares por ano, tá? Já em Portugal, olha aí a diferença, 204 bilhões, né? E 20 mil dólares per capita por ano, tá certo? Então é bem discrepante. Então, mesmo eles pertencendo ao mesmo bloco, cada um tem a sua economia e a questão social bastante diferenciada. Então, mesmo assim, eles ainda têm um pouco de preconceito entre os seus países membros, que são diferentes. Então, esse símbolo que vocês estão observando aí, ele representa a zona do euro, tá? Então, ao estabelecer o euro como moeda comum aos seus principais países, no início do século XXI, então a zona do euro ela avançou no sentido de se tornar aí uma união econômica e monetária, né? O que atingiu aí o nível mais alto de unificação em um bloco, tá? Então, vocês podem observar aí que, por exemplo, já falei para vocês que as 12 estrelas representam aí a perfeição e não representam, então, a quantidade de países, tá? Então, vocês podem perceber que, por exemplo, países na época da Segunda Guerra Mundial, que foram os fundadores aí da União Europeia, foi quem? França, Alemanha, Itália, né? E somente a partir de 1973, a Irlanda e o Reino Unido, eles passaram, a Dinamarca também passaram a fazer parte do bloco. Aí em 1981, por exemplo, ingressou a Grécia, tá? E alguns países eles foram ingressando ao longo dos anos, tá certo? Portugal e Espanha só foi entrar em 1986, tá? A Suécia e a Finlândia somente em 95, tá bom? Aí alguns países que faziam parte aí do leste europeu entraram somente em 2004, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, né? E alguns países aí que fazem parte do leste europeu, tá certo? Em 2007 ingressaram a Romênia e a Bulgária, tá bom? E a Croácia só entrou em 2013, tá? E existem aí alguns países que são candidatos a entrar aí na União Europeia, que são quem? A Turquia, a Macedônia, a Sérvia, né? A Islândia, tá certo? Eles são países que são candidatos, estão aí tentando ver uma forma de ingressar aí na União Europeia, tá certo? E somente países como, por exemplo, nem todos os países, eles têm aí a moeda euro como sendo a sua moeda única, tá? Nem todos eles, tá certo? Os países do leste europeu, a Suécia, esses aí que eu falei pra vocês que ingressaram depois, nem todos eles têm o euro como moeda única, tá? E lembrando que o Reino Unido saiu esse ano de 2020, em janeiro de 2020 ele não faz parte mais do bloco econômico euro. Então, alguns países, a grande maioria dos países da União Europeia, eles fazem parte da Europa Ocidental, tá? Para quem não sabe, a Europa Ocidental é a Europa que é considerada a Europa capitalista desenvolvida, né? Não que a Europa Oriental hoje em dia não seja, mas antigamente, na época da bipolaridade, na época da Guerra Fria, a Europa Oriental, a grande maioria dos países, eles faziam parte do bloco socialista, né? Então, só depois do fim dessa Guerra Fria, né, dessa bipolaridade, entre as duas nações do mundo, que seria a União Soviética e Estados Unidos, né, uma capitalista e outra socialista. Então, só depois disso que houve o fim aí dessa bipolaridade, que houve o fim também da queda do Muro de Berlim, que alguns países do leste europeu, eles passaram aí a integrar o bloco também capitalista, tá? Mas eles têm aí uma economia não muito parecida, nem parecida do que os países da Europa Ocidental, né? Então, os países da Europa Ocidental, eles têm um comércio externo que sempre representou aí um aspecto bastante importante desses países, tá? Então, com a criação da União Europeia, a participação deles nas exportações mundiais aumentou consideravelmente, tá? Então, as próprias trocas efetuadas pelos países entre si obtiveram um significativo aumento, de forma que atualmente cerca de 64% do comércio externo dos países europeus se dá no interior do próprio bloco, tá? Então, outro aspecto marcante aí do comércio externo europeu é a diferença atribuída às políticas desenvolvidas nos setores agrícola e também industrial.
Enquanto a agricultura conta com uma sólida política comunitária, né, seguida aí por todos os países membros da União Europeia, que é marcada aí por um forte protecionismo comercial, ou seja, eles protegem muito as suas mercadorias, né? A indústria ela segue desprovida de uma efetiva orientação política comum, né? Sendo marcada em razão disso pelo liberalismo econômico, tá? Isso significa que enquanto o setor agrícola permanece protegido da concorrência do mercado global, com uma política unificada para o bloco, no setor industrial acentuam-se aí as divergências entre as estratégias nacionais de industrialização, que são marcadas por diferentes políticas econômicas entre os países da Europa Ocidental. Agora nós vamos falar um pouquinho do Mercosul, que é um bloco econômico ao qual o nosso país, Brasil, faz parte, né? Ele é um bloco econômico, é uma união aduaneira, na verdade, que fica aqui na América do Sul. Então, seguindo aí uma tendência mundial, no nosso continente, subcontinente América do Sul, nós também temos um bloco econômico, né? Então, entre os blocos econômicos latino-americanos, então o Mercado Comum do Sul, que é mais conhecido como Mercosul, é um dos mais importantes, tá? E ele é formado da união entre Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Tá? Então, o Mercosul, além de anular as tarifas internas para produtos importados entre os países que fazem parte desse bloco, ele adotou aí em 1995 uma tarifa externa comum, que é o quê? É uma taxa ou imposto único que é cobrado por todos os países sobre os produtos vindos de fora do bloco. Tá? Então, os produtos que vêm, por exemplo, lá da União Europeia, por exemplo, vêm dos Estados Unidos, então todos os países eles cobram a mesma taxa alfandegária, tá? Então, por essa razão, o Mercado Comum do Sul, ele não é um mercado comum, mas e sim uma união aduaneira, tá? Diferente da União Europeia, que já é um mercado comum. Tá certo? Então, o Mercosul, apesar de ter esse nome, ele é chamado de União Aduaneira, tá? Então, a integração regional entre esses países iniciou-se sob a liderança do Brasil e também da Argentina nos anos 80, tá? Então, no início de 91, foi assinado o Tratado de Assunção, quando o Paraguai e o Uruguai aderiram também a essa iniciativa, dando início, então, ao bloco Mercosul, tá? Então, além dos 4 membros originais, o Mercosul ele conta atualmente com a Venezuela. A Venezuela fazia parte, mas porém por conta das questões aí que tá acontecendo no país Venezuela, então ele tá cancelado, tá? Mas ele ainda faz parte, mas as suas negociações estão canceladas, tá? E tem alguns países que são considerados aí países associados, que são o Chile, né? A Bolívia, o Peru, o Equador e Colômbia. Eles não são membros, mas eles são associados, tá? Eles possuem aí o direito a participar das reuniões do bloco, mas sem poder de voto, tá? Um acordo para incluir o Suriname e a Guiana como membros associados já foi assinado, e nós podemos citar ainda a presença do México. Ele não faz parte da América do Sul, mas por questões aí de economia bastante parecida com esses países do Mercosul, ele tenta aí entrar. Ele é considerado aí um país observador para entrar no Mercosul, tá? A sede do Mercosul, ela fica em Montevidéu, no Uruguai, desde 2002, quando ele foi assinado aí o Tratado de Assunção, tá? Desde 2002, então, foi permitido então o livre trânsito de cidadãos dos membros do bloco entre os países signatários, tá? Então, por exemplo, as pessoas que moram no Brasil, no Paraguai, Uruguai e Argentina, eles podem circular livremente sem passaporte, tá? Sem visto. Então, é possível notar que o Brasil ele destaca-se aí nesse bloco com um PIB bem maior do que os dos demais países, tá? Então, ele apresenta uma economia aí bastante considerável, né, e bem maior, né, e necessita expandir seus parceiros comerciais para além das fronteiras regionais, ou seja, em direção a outros países e blocos econômicos do mundo também, tá? Então, o Brasil ele tem uma economia bastante diversificada e ele, por ter essa economia diversificada e maior do que dos outros países do Mercosul, ele tem que expandir a sua economia não só com o bloco econômico Mercosul, tá? Então, nós podemos perceber, por exemplo, que o intercâmbio comercial brasileiro, ele é mais intenso com outros países de fora do bloco do que com o próprio Mercosul,
tá? Ao mesmo tempo em que ele exerce aí um papel natural de liderança do Mercosul, os demais países do bloco eles não representam o principal destino das exportações brasileiras em função, sobretudo, da importância da China e também dos Estados Unidos como principais mercados consumidores aí do Mercosul. Então, você já deve ter ouvido falar nas últimas semanas do acordo que houve aí, nas últimas semanas não, no último ano aí, que foi em 2019, né? Do acordo que teve entre Mercosul e União Europeia, né? Que esse acordo ele foi fruto de uma negociação que há mais de 20 anos vem acontecendo, tá? Então, esse acordo ele surge como um dos principais acontecimentos da política externa atual, né? E envolve grandes números de objetivos e também opiniões, tá? Mas assim, a gente tem que entender que se demorou 20 anos para acontecer essa negociação, por que não haveria ter sido feito antes, né? Será que esse acordo ele vai beneficiar ou vai ser ruim para os dois blocos econômicos? Vamos ver agora. Então, a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul, tá? E o Mercosul, por sua vez, ele é o oitavo maior parceiro comercial que é extra-regional, ou seja, fora da União Europeia, tá? Em números, a gente pode perceber que no ano de 2000 movimentados aí mais de 100 bilhões no comércio entre os dois blocos, tá? E a gente também pode perceber que no ano de 2012 o Mercosul ele vinha tendo aí um superávit, ou seja, ele vinha exportando muito mais do que importando, ou seja, ele estava vendendo mais para fora, né? O Brasil, a Argentina, Paraguai, Uruguai, eles produziam no seu país, né? Nesses países e vendiam mais para fora do que eles estavam comprando de fora, né? Nos 3 anos seguintes, né? De 2013, 14, 15, né? O superávit foi europeu, ou seja, os países do Mercosul eles deixaram de ter um superávit, tá? E quem passou a ter esse superávit foram os países europeus, né? Que até então eles tinham tido aí um equilíbrio entre os dois blocos, né? E teve uma recuperação do Mercosul somente em 2018, tá? Então, que tipo de produtos são comercializados aí entre os dois blocos, né? A maior parte dos produtos que são exportados pelo Mercosul para a União Europeia é de origem agrícola, ou seja, são produtos primários, como por exemplo soja, azeite de soja, por exemplo, né? E também o café. Já a maior parte dos produtos que são exportados pela União Europeia para chegar até o Mercosul é indústria, como indústria petroquímica, né? E indústria farmacêutica, de medicamentos, né? Então, por conta disso, em junho de 2019, né, 20 anos após aí essas tais negociações que estavam tentando sempre fazer e nunca dava certo, né? Então, o acordo entre a União Europeia, ele aconteceu aí, tá? Então, esse acordo, ele se coloca como o segundo maior acordo do mundo em relação ao PIB somado de seus participantes. Esse acordo aí fica apenas do PIB do acordo entre a União Europeia e o Japão. Então, quais foram os argumentos utilizados ao longo de 20 anos para que não houvesse esse acordo, né? Como o Brasil ele sempre produziu mais produtos agrícolas, então a boa parte das exportações do Brasil era somente de produtos agrícolas para fora do país, enquanto os produtos que vinham da Europa para cá, eles eram produtos industrializados. Qual que era o medo aí de fazer essa união? Fazer com que a indústria do Brasil, ela ocorresse aí, entrasse em crise, né? E é o que está acontecendo agora, tá? Então, o Brasil, ele volta a ser apenas um país que vai produzir matéria-prima, vendendo a preço de banana, enquanto ele tem que comprar mercadorias que são industrializadas, que têm um poder em termos de dinheiro maior, né? Um valor agregado ali naquele produto, ele é bem maior do que um produto agrícola primário, né? E é o que está acontecendo agora, as pessoas deixam de comprar produtos que são produzidos no Brasil para comprar produtos importados. Na verdade, é um acordo aí que está mais ou menos páreo entre os dois blocos econômicos, né? Por exemplo, 92% das importações que são provenientes do Mercosul, elas entrarão livres de tarifas na União Europeia. Da mesma forma, 91% das importações que são provenientes da União Europeia, elas estarão livres aí de tarifas no Mercosul também, tá? Então, é mais ou menos a mesma taxa, né, de tarifas aí que vão ser igualadas. Então, tem algumas implicações que podem fazer
com que esse acordo entre o Brasil, entre o Mercosul e entre a União Europeia não seja tão viável assim para o Brasil, por exemplo, né? Porque esse é o momento em que o Brasil e a Argentina eles estão bastante fragilizados política e economicamente, né? Então a União Europeia tem uma certa pressa para fazer com que isso ocorra, né? Porque se fosse em outras ocasiões, durante os longos 20 anos que foi feita essa negociação e nunca acontecia, né? O Brasil e a Argentina, por exemplo, eles estavam economicamente bem, né? Então a União Europeia se aproveitou disso, né, para fazer com que esses países assinassem, aí o Bloco Econômico Mercosul assinasse já com eles, sabendo que eles estavam fragilizados e iriam aceitar sem relutar, né? Alguns especialistas aí, eles dizem que, na verdade, esse acordo seria um desastre, né, para o Brasil, que o condenará, por exemplo, ao atraso. Na verdade, esse acordo ele é um desastre para o Brasil, por quê? Porque ele é mais um passo no sentido de desindustrializar aí o sonho do Ocidente imperial e também dos liberais que são dependentes brasileiros aí de tornar o Brasil um mero exportador de commodities, né? Para quem não sabe, commodities é matéria-prima, né? E o commodity, o PIB continuará crescendo a uma taxa anual por habitante apenas 1% no ano, né? Ficando dessa maneira cada vez mais para trás, não apenas dos demais países em desenvolvimento, mas também dos países ricos, né? Então, com esse acordo também, a indústria brasileira do aço, né, que ela é bastante forte, ela perde a preferência em relação ao Mercosul e ainda corre o risco de ter material de países que são fora do bloco da União Europeia, entrando no mercado por meio de empresas da região travestido aí de material local, né? Mas assim, como todo grande acordo, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ele continuará ainda movimentando debates nos próximos anos, né? E a expectativa é que uma versão oficial do documento ele seja elaborado nas próximas semanas. Mas assim, esse acordo entre a União Europeia ele ainda está sendo estudado, né? Mas já está quase que certo. Se ele já foi aprovado, porém ele só vai entrar em vigor daqui 2 anos. Tá certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre o acordo do Mercosul com outros blocos econômicos também.